Sejam todos muito bem-vindos de volta. Estamos nos encaminhando para o fim do TAG Summit 2025. Experiência faz a diferença. E a gente chega aqui com essa sensação de missão cumprida, 2 dias de eventos, de palestras com muito conteúdo, com muitos insights, com muita troca de experiências. E agora a gente encerra o último painel do dia com um tema que inspira: liderança e inovação. O nosso convidado de hoje, para fechar esse ciclo de palestras, é um dos maiores exemplos de visão, coragem e capacidade de execução do empreendedorismo brasileiro. Fundador e CEO do grupo Smart Fit, a maior rede de academias da América Latina, presente em 16 países, com 1.800 lojas, uma empresa que vale 14 bilhões de reais. Ele transformou o setor do segmento fitness com inovação, acessibilidade e excelência. Vencedor do prêmio EY Empreendedor do Ano, reconhecido pela Bloomberg como uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina, ele carrega uma trajetória que inspira qualquer líder a pensar grande e também agir com propósito. É com muita honra que recebemos ao palco Edgar Corona. E para essa conversa tão especial, para a gente encerrar esse ciclo de palestras, tenho o prazer de chamar também aqui no palco o CEO da TAG Investimentos, Thiago de Castro. Edgar, Thiago, sejam muito bem-vindos. Thiago, a palavra está com você. Edgar, obrigado pela presença, por ter encontrado um tempo numa agenda difícil para estar com a gente aqui nesse bate-papo. Para nós é uma honra te receber. Você sabe que eu estava preparando aqui a tua introdução e ontem, no final do dia, eu recebi um link de um post de um analista nosso da gestão, que era um link de chamada para esse nosso bate-papo aqui. E eu achei que ele refletia tanto a história, a tua história e a história do Smart Fit, que eu tomei a liberdade, usando aqui os méritos, já deixando todos os méritos aqui para o Rômulo, de ler um pedacinho deste post, porque eu acho que conta muito da tua história. Eu vou ter que ler, eu não tenho toda a locução da Paula para poder decorar o texto tão rápido, então me desculpem. O mercado não recompensa ideias, recompensa modelos que funcionam. Muita gente corre atrás da ideia perfeita, do app revolucionário, do produto genial, mas a verdade não é a ideia que constrói o império, é o modelo de negócio. O Google não inventou os buscadores. A Netflix não inventou os filmes. A Tesla não inventou os carros. E a IKEA não inventou os móveis. Mas todos reinventaram o como. O que eles entenderam é que o jogo não está só no o quê, mas no quem, como, onde, quando e porquê. Eles combinaram um produto, canal, execução, preço e proposta de valor de um jeito que fazia um sentido e fizeram história. No caso da Smart Fit, uma história real de execução consistente, visão estratégica e expansão internacional, feita sobre um modelo de negócios poderoso que mudou toda a indústria. Porque no fim do dia, quem entende o modelo, entende o jogo. Rômulo, obrigado pelo seu post, muito inspirador. E assim eu começo tentando falar do Edgar, que era um engenheiro químico, que na época da faculdade começou uma confecção têxtil e que na sequência foi chamado para trabalhar nas usinas de álcool e açúcar da família,
e que, em algum momento, deu uma guinada e conseguiu construir a maior rede de academias da América Latina. Conta um pouquinho dessa história, de onde ela começou para a gente, Edgar. Bom, da Bio começou com um acidente de esqui, né? Caipira esquiando. Mas acho que um pouquinho antes, acho que é como é que você provoca disrupções, né? Quer dizer, depois que você está com o modelo pronto, se eu fosse fazer, como eu faria diferente, né? Então, tem que ir mexendo. A usina não foi diferente, né? Ao longo do tempo, esse setor, que era um setor que não tinha muita tecnologia, ele foi se transformando e nós fomos tentando transformar, pegamos uma usina menor e fomos crescendo até a terceira do país, entre a terceira geração, foi bom, não vou começar a remar tudo de novo, vou embora. Aí, embora estressado, fui esquiar, era sorte de uma academia pequena e aí tomei um acidente, tem que fazer físio, foi lá arrumar, e está tudo errado, foi bom, então como é que arruma, né? Aí você começa a fazer benchmark, procurar e daí foi história, né? Foram 1996 para cá, o ano que vem fazem 30 anos dentro desse negócio, que não era um negócio charmoso, mas está ficando, né? Você começou, para quem não conhece, acho que em 1996, se eu não estiver enganado, foi a primeira Biorritmo. Foi na Avenida Santo Amaro, né? Que era um projeto todo errado, né? O arquiteto era alemão, o banheiro não tinha divisória no chuveiro, então todo mundo tomando banho pelado, um olhando para o outro. Mas a Alemanha é assim até hoje. E não era para dar certo, né? Então, mas o Brasil estava indo bem em 96, então ainda que estava tudo errado, a piscina ventava, né? O estacionamento era pequeno, nem sei porque eu entrei naquele negócio, mas já que estava lá tinha que arrumar. E aí foi fazer em 97, foi fazer o que tinha que ser feito, que era a Paulista. E daí foi mudando o modelo, você vai fazendo benchmark fora, vendo o que está sendo feito fora, o que você tem que modificar, quem está dando certo, o que está dando certo. Mas no fim, é o que você falou, tudo é processo, método, né, número, faturamento. Eu uso dizer que assim, nosso negócio não é muito diferente de varejo, né? Você tem custo por metro, receita por metro, então o aluguel é por metro, a limpeza é por metro, a energia é por metro, o ar-condicionado é por metro e a ocupação é por metro. Quantas pessoas você coloca por metro quadrado e quanto você consegue cobrar boletar de ticket nisso para fazer rentabilidade, fazer as margens e os retornos. A hora que você entende isso, você tem um modelo. E aí você começa a escalar esse negócio. Lógico que a primeira escalada, você tinha um limite, porque a América Latina como um todo tinha uma história, vamos dizer, de academia para gente rica. Então, assim, sempre tickets altos, né? Fórmula, Biorritmo, Bodytech, Runner, Companhia Atlética, todo mundo sempre trabalhando para o topo da pirâmide. No México era Sport City, Sport World e tudo. Quando nós chegamos no México, e associado com a Sport City, o cara falou, cara, mexicano é só Coca-Cola e taco, mexicano pobre não treina. Eu falei, mas alguém fez alguma academia para eles? Eu falei, não, mas não treinam, não adianta fazer. Aí fizemos 3, entupiu, começamos a fazer academia no México também. Então era uma questão de disrupção, né? Assim, vamos tentar achar como é que a gente produz crescimento, né? Senão nós íamos ficar com 30 lojas no Brasil. Vamos puxar esse gancho acho que a ideia estava lá, o modelo, claramente, é o que você comentou sobre processos, e acho que foi uma disrupção, né? Eu brinquei com você esses dias falando que você transformou o modelo do analógico no digital. Mas com os parceiros e com os sócios certos, tomando as decisões de internacionalização do negócio, imagino que na hora certa nós vamos passar por essa decisão da internacionalização, mas vamos voltar um pouquinho para 2009. Ali, acho que foi um momento onde começou a Smart Fit, eu acho que você tinha uma decisão de fazer um modelo em escala onde precisava de sócio. Conta um pouquinho da história pré-IPO para a gente. Bom, meio Diet Pepsi, né? Tinha a Bio que estava indo muito bem, a gente tinha acertado os modelos, davam bons resultados. Aí, em 2008, eu participo de um negócio chamado Round Table nos Estados Unidos, um cara que era o guru, que assessorava um monte de academias, esses caras faziam um coaching de gestão, mas, ao mesmo tempo, todos esses caras que estavam nesse negócio tinham trocas, e um aprendia com o outro, e essa turma cresceu o mercado americano. Dentro da mesa estava o cara da Planet, estava o camarada da Good Life, estava o cara da Basic Fit, e eu, assim, na primeira mesa que eu participei, eu estava na terceira divisão, né?
Aí foi bom, foi aprendendo, foi como é que esse cara, mas a turma falava da Planet, né? E eu estava lá, falei, pô, Planet e tal, que negócio é esse, tudo. Eu fui parar lá em New Hampshire, numa cidadezinha, tudo, para conhecer o cara da Planet. O cara falou, olha, como é que você achou? Eu falei, pusemos $10 aqui, simplificamos, aí encheu. E por que você faz academia tão feia? Eu falei, não, se fizer bonita, eles vêm, aí melhor não, deixa assim mesmo, tá bom, os caras estão pagando, estamos crescendo pra caramba e tudo. Foi bom. Voltando pro Brasil, foi como é que a gente põe isso de pé, né? Porque senão nós íamos ficar com as 30 academias. Aí tinha uma academia em frente ao Carrefour, que era uma Gold Gym que tinha quebrado. Eu falei, bom, isso já está meio montado, eu vou transformar, fazer esse modelo. Aí, Brasília, nós íamos fazer uma bio também, transformamos nesse modelo, soltamos as 4, né? E mudamos, a gente criou o primeiro software, isso foi uma bobeada, né? Porque para fazer isso funcionar, você não podia estar com um meio de pagamento que se usava em academia na época, era 3 cheques, 6 cheques, 12 cheques, débito no cartão e tal. Não, você tem que ter recorrência. Nós criamos um software de recorrência que depois o nosso... mas a gente não queria deixar isso com o mercado. Se eu disponibilizar, os concorrentes vão fazer. Mas era muito maior que isso, né? Podia ter criado um outro business que era recorrência. Um dos nossos caras de TI saiu e acabou ficando sócio da Vind, que acabou vindo para o carro web esse software, né? Então, era um outro negócio. Mas isso ajudou a crescer, né? E aí, quando nós estávamos com 4, 5 lojas, eu falei, caramba, eu tenho um negócio top, mas eu não tenho caixa. Os caras vão aprender esse negócio e eu vou ficar para contar a história. Foi o cara que bolou, mas quem vai ganhar dinheiro são os outros. Então, vamos atrás de dinheiro para escalar. Aí, fomos atrás do Pátria. Né? Pátria entra em 2010, a gente começa a acelerar crescimento. 2014, já tinha esgotado a capacidade de endividar, fazer um segundo round, aí entra a GIC com mais um caixa do Pátria, a gente continua crescendo. Dívida em 2019, a gente acaba, tá certo, o Pátria já com a empresa já de um tamanho razoável, bastante grande e tudo, era hora do Pátria transferir de fundo ou sair. A gente ia fazer um IPO, né, fizemos um roadshow do IPO, mas acabamos, o Pátria acabou optando por fazer um deal privado, com uma entrada de caixa na companhia que permite um crescimento maior. Aí acelera nesse crescimento em 2020, 19 a gente já fez 180 lojas, entra a caixa para fazer 220 em 2020, aí em março, 15 de março, acaba o mundo, né? Pé no acelerador, tocando o pau em expansão, e aí o cenário, né? Nós estávamos conversando com a Marta lá como é que chama, no programa dela agora, né? Agradeço, ser muito sucesso, né? Então, contando para ela o seguinte, foi, Marta, olha, não pode errar cenário, né? O cenário era 60 dias tudo fechado, para atenuar a curva, e daí, a hora que acabasse esse negócio, hospital pronto, tal, tudo, a curva voltava e ia voltar ao normal. Então você não para nada, né? Continuamos acelerando a expansão forte e tal, não mandamos ninguém embora, não paramos de fazer obra. Aí de 60 para 90 dias, não, agora vai liberar devagarzinho, né? Aí você vai naquela história devagarzinho, quando chegou em setembro, outubro eleição, novembro fecha tudo. A hora que fechou tudo, foi bom, agora ferrou, né? Porque o banco vem, teu dívida líquida EBITDA, como EBITDA era 0, a dívida era tanto, era infinito. Né? Isso é matemática, né? Qualquer coisa sobre 0 é infinito. Infinito faz aporte, mas aí chegou em janeiro, fechou tudo de novo. Foi bom, esse negócio não... Aí todo mundo falou, esse negócio nós vamos ficar em casa o resto da vida, todo mundo cancelou. Foi bom, agora estamos perdidos. Né? Vamos ter que achar alguma coisa, vamos tentar. Aí, conversando com os nossos investidores, lá de 2019, Dynamo e CPP, e o GIC estava junto, eles falaram, vamos fazer uma oferta, a gente ancora. Então, essa primeira ancoragem dessa turma que estava, tá certo? A gente é muito grato por isso, que estava com a gente, o GIC desde 2014, e a turma que entrou em 2019 também, nos deu a condição de depois, e por ter feito um roadshow bastante consistente em 2019, de ir para o mercado, e o pessoal falou, a gente conhece a gestão, e o que a gente vendia assim, hora que reabrir, né, com o caixa que a gente tem e com a concorrência amassada, a gente tem aquele projeto de ser o player dominante da América Latina, era muito mais palpável, era muito mais fácil de concretizar. E nós tivemos, tá certo, fizemos 220 reuniões no Roadshow, 180 ordens. Inclusive o CEO da Blackstone
te deu uma boa dica sobre 2010, academia em escala, né? 2010, a hora que a gente investiu, quando o Patrick tinha feito 10 investimentos em private, e ficou sócio do Blackstone. E aí o senhor estava lá e falou assim, a turma resolveu apresentar as empresas. E foi apresentando um por vez, né? Apresentou hidrovias, apresentou shopping, apresentou um monte de coisa. Aí chegou em academia e falou, nós investimos em academia. O cara falou, meu Deus do céu. Ele não segurou a palavra, só que esse negócio é um desastre. Ele falou, tudo que nós pusemos de dinheiro, isso que nós perdemos. Eu falei, pô, ferrou. É melhor a gente mudar de ramo, erramos de ramo, né? Não tem. Falei, voltamos para casa, agora temos um desafio, né? Não tem. Bom, no fim, a história andou, né? Acho que o próximo passo depois do IPO, acho que numa época da pandemia, o mercado totalmente instável, e no final foi um sucesso, né? Um sucesso que acabou virando até um certo problema, né? Depois acho que vale a pena você comentar um pouquinho. Não, é que tinha 32 milhões de ordem para, assim, 2 milhões de oferta que não era 2 milhões de oferta que não era 2, porque 1,100 estava comprometido. Então, disponível para o mercado tinha 1. Dividir 31 por 1 é 1 para 31, né? Então quem ordenou 300 recebeu 10 milhões, né? Então também às vezes você morre ou morre de fome ou morre de indigestão, né? Todo mundo ficou chateado. Vamos falar um pouquinho de internacionalização. Das 1.800 lojas, você chama de loja, eu vou usar o mesmo nome, das lojas que vocês têm hoje, 1.000 estão fora do Brasil. Nós vamos falar um pouquinho mais na sequência sobre o plano de expansão, mas é um número que, pelo menos a mim, imagino que a todos, impressiona. Conta o porquê de uma internacionalização tão forte, obviamente tem a ver com o modelo e expansão do negócio internacional, mas da onde veio essa primeira decisão? Não, acho que a primeira, acho que assim, quando chegou lá em 2010, a gente não tinha muita certeza do tamanho do mercado. E tinha um cheque importante para o tamanho do mercado que a gente acreditava. Então, foi como é que a gente abre esse mercado? Onde você vai escolhendo, vamos dizer, os imóveis que são mais óbvios para você, né? Então, tinha para o Rio de Janeiro, pegava bairro sofisticado, como Copacabana, Ipanema, ia para Brasília, pegava Sudoeste, bairros de renda alta com esse ticket da Smart. A gente não tinha testado as águas para bairros mais de renda mais amassada, né? Aí foi bom, vamos tentar, vamos dizer, descer um layer na América Latina como um todo para, vamos dizer, criar mercado, criar oportunidade para a gente fazer mais lojas, né? Aí fomos para o México e fomos para o Chile. Aí no México começou a andar, no Chile começou a andar, mas a gente foi aprendendo também que como é que faz expansão, né? Hoje a gente tem essa história de como fazer expansão, uma história assim, tem um know-how muito grande dentro de casa, né? Então, hoje a gente consegue, assim, gerar, e esse ano a gente deu um guide de 350, a gente deve ter as 350 melhores lojas da nossa história, porque essas lojas, sempre a safra que a gente está entregando é melhor que a safra anterior, por causa de, vamos dizer, ser mais sharp vamos dizer, na escolha do imóvel, na forma do jeito que a gente formata, do jeito que desenha o imóvel hoje. Você comentou sobre expansão, e eu vou juntar esse tema, uma tendência que eu acredito ser mundial, né? A gente vê todas as gerações que vêm vindo serem mais saudáveis, a nossa própria geração é mais saudável, e junto a isso eu coloco, que foi citado inclusive no painel anterior aqui, sobre o efeito Ozempic. São, se eu não estiver enganado, 80 bilhões de dólares anuais gastos com remédios similares ao Ozempic. Imagino que também seja de conhecimento comum que o Ozempic faz com que exija a necessidade de manter a massa magra. Isso me leva às academias. Conta um pouquinho desse processo de expansão, olhando uma questão geracional que vem acontecendo aí nas últimas décadas, eu diria, nos últimos anos. Eu acho que tem uma coisa importante, já que é assim, né? Eu tenho uma coisa meio de interior que a gente fala que cobra que não anda, não engole sapo, né? Então, quarta-feira no escritório, se tiver alguém no escritório, esse cara está fora, porque todo mundo tem que estar rodando tudo, né? Rodar concorrente, rodar academia pequena, academia grande, e nós precisamos entender o mercado. Em 2020, a gente percebe que tem uma mudança comportamental da turma fazendo mais musculação, isso pré-Covid.
Né? 2019 já começou esse efeito, né? Ou seja, essa geração Z treina mais e bebe menos, independente do efeito Ozempic. E o efeito musculação, como ele dá mais resultado, o pessoal acaba ficando mais longevo em academia. Então, isso foi a primeira perna desse negócio. Então, em cima disso, a gente passa a desenhar as lojas tendo mais musculação e menos cardio. Lógico que para você mexer um parque de 800 lojas, você tirar 40% do teu cardio, você precisa abrir outras 800 para transferir isso. Então, essa transferência de mudança demorou aí uns 4 anos para a gente conseguir ajustar todas as lojas. Mas o que a gente está vendo hoje é assim, é o que você falou. Pela primeira vez na história, nos últimos 15 anos, a curva de obesidade dos Estados Unidos cai, de 45 para 43. Está previsto o ano que vem, esse ano, aliás, 9% da população tomar GLP-1 nos Estados Unidos. A patente do Ozempic cai o ano que vem. O mercado americano salta de 20% para 23% de praticantes, ou seja, 9 milhões e pouco a mais de clientes dentro dos Estados Unidos. Europa, o número também semelhante, 3 pontos percentuais a mais na curva fazendo academia. Com a queda da patente, a gente começa a ter oportunidade. Isso nos Estados Unidos hoje, uma Lifetime já aplica GLP-1 ligado com a balança de bioimpedância junto com o treino para, vamos dizer, aumentar o resultado de cliente. Então, isso também deve, vamos dizer, à medida que o Ozempic vire genérico, ser mais acessível, tanto cá como lá, para populações que tenham uma renda um pouco mais amassada, né? Então, tendência é que assim, a gente vai entrar na moda, né? Então, fazer exercício virou meio moda, né? O Instagram... Estava, de novo, falando, você pega uma feira do Arnold aqui, são 140 mil pessoas indo tirar foto com um fisiculturista, tá certo? É um negócio, 140 mil pagantes, né? Vindo do Brasil inteiro para ver, né? Mercado de suplemento, 5, 6 anos atrás você falava dessas empresas, tá certo? Até engraçado, não? Tem uma operação na Argentina, eu visitando lojas, visitava 1, 2, 3, 4, 5, 6, entrava em supermercado, entrava do lado de loja, tentava comprar uma barra de suplemento, uma barra de proteína. Você não acha? É só chocolate na Argentina. Aqui em tudo quanto é canto, você tropeça em pote de whey, em barra de suplemento, barra de proteína, não sei o quê. Eu estava lá no estúdio, o cara falou, eu estou tomando isso, tomando aquilo, estou mais forte. Eu falei, isso virou meio que, né? O Brasil pegou, isso vai pegar na América Latina inteira. Demora um tempinho, mas toda essa população passa a olhar isso de outra forma, né? A gente vai chegar daqui a pouquinho em gestão e cultura, mas eu queria que você nos explicasse um pouquinho a estratégia dos estúdios. Eu vejo que existe, se eu não estiver enganado, a expansão da própria Smart Fit é algo perto de 200 lojas por ano. E os estúdios é uma nova estratégia. Acho que a Velocity, se eu não estiver enganado, é uma delas. A Yoga, me fugiu o nome da Yoga, é outra. Vidia. Me conta. Não, acho que assim, um não deixa de ser um jogo de war e de Monopoly, né? Você precisa ser o player relevante desses territórios. E aí a gente olha para o mercado americano, assim, como você não pode ter um negócio assim de volumes gigantes, né? Pega uma Planet hoje com 2.200 lojas, tem 18 milhões de clientes, né? É um negócio, nós não vamos conseguir encostar isso num segmento só. Então a gente olhando faz, o que a gente precisaria ter para, vamos dizer, ser uma plataforma de atividade física? A gente precisaria ter um agregador, a gente lança o Total Pass está indo bem, no México é líder, aqui no Brasil ele está crescendo, a gente está implantando ele ao longo da América Latina também para atender mercado corporativo. Você tem a Biorritmo, que é o nosso produto high-end, junto com os outros high-ends que são subscritores dessa plataforma, também a gente consegue atender mercado. No Biorritmo, a gente começa a abrimos Panamá, abrimos Chile, estamos abrindo Peru, estamos abrindo Colômbia, então a gente passa a ter essa oferta, né, como a gente chama, o hospital chique do plano de saúde, a gente passa a ter isso aí que a gente não tinha em algumas geografias. Olhando para o mercado americano, tem uma empresa chamada Exponential, que hoje congrega, tem dentro da plataforma dela 3.000 academias, 3.000 estúdios, né? E esse é um outro tipo de público, outro tipo de consumidor que não está na Smart, não está na Biorritmo, tá certo? É um outro tipo de lifestyle. Então a gente olha para fora e fala o que está funcionando, o que está faltando no mercado brasileiro. A gente
solta, né, o Race Bootcamp, que é um bootcamp de esteira com musculação, solta o vídeo com Hot Yoga, que é forte, solta o One Pilates, que hoje, em termos de consumo, é o que mais cresce nos Estados Unidos, esse Pilates em grupo, que a gente chama Pilates, um treino mais funcional, né? Solta o Tônus, que é um treino de musculação bastante consistente, e não tinha, vamos dizer, a bike, a gente, em vez de criar uma, compra uma Velocity para complementar a sua oferta. E embaixo o Smart, então, nesses 3 segmentos, você consegue atender, você está ocupando todos os espectros, vamos dizer, de atividade física dentro desses países. Então, agora é só questão de fazer a expansão e ir povoando, né? Nós temos assim, um white space, hoje nós temos 1.800 lojas, a gente acredita que pode chegar a 3.600, 4.000 lojas de Smart na América Latina. Estamos fazendo 120 salas assinadas aí como é que chama, de estúdios esse ano, quer dizer, mas isso é meio exponencial. À medida que a turma vai, um vai falando para o outro, o cara fala, eu quero comprar essa franquia, começa a ficar mais conhecida, a turma começa a comprar mais, então tem a tendência de se poder crescer mais. Então tem aí um horizonte azul interessante para a gente. Você fala em abrir 200 lojas, não sei se próprias ou franquias... Esse ano o guide é 350. 350? É um por dia. Um por dia? Um por dia. Qual é a sua obsessão pela questão da manutenção? Cresceu muito rápido em muitos países. Qual é a sua obsessão pela manutenção da cultura deste negócio para conseguir continuar crescendo nessa velocidade? Acho que assim, quando você não cresce, você acaba, né? O adolescente crescendo, tudo que você tem de energia vai para cima, né? Quando você começa a ficar meio parado, tá certo? A gente começa a ganhar coisa para o lado, né? Porque começa a inventar moda dentro do escritório e tal, tudo, e acaba não tendo resultado. Agora, o foco da empresa inteira, né, é satisfação de cliente, quer dizer, cada gerente, tá certo? O foco o que a gente mede na loja é o NPS. E o reconhecimento o incentivo é muito mais intrínseco que extrínseco. Isso é uma discussão bastante grande que a gente tinha, assim, olha, eu vou te pagar mais 6, mais 10, mais 12 salários se atingir isso. Vira dinheiro e não vira propósito. Então a gente trabalha na vertente contrária, quer dizer, então como é que a gente democratiza a atividade física, melhorando a saúde da população. E a métrica sempre era o NPS, era assim, como é que você melhora a vida dos clientes. A gente criou essa história lá atrás, em 2003, dentro da Biorritmo, né? Como é que esse mantra passa a acontecer. Lógico que você tem uma remuneração, a gente fala, um gerente meu ganha mais que o gerente dos concorrentes. Mas não tem prêmio se ele entregar. Quer dizer, para ele, entregar uma qualidade como é que chama, de entregar uma satisfação de cliente para ele é um mantra, porque tem lá um evento de empresa que a turma sobe no palco para ser reconhecida com uma melhor entrega. Quanto vale isso? Vale o palco. E se você for num evento desse, você vai ficar surpreendido, porque você fala, pô, mas não é possível... Joga o cara pro ar, a turma junto festeja, quase derruba o palco, parece que o cara ganhou dinheiro pro resto da vida. Não, ele foi reconhecido como o melhor gerente para entregar melhor NPS, melhor satisfação de cliente, e esse cara vira meio que referência, aí com isso ele vai crescendo na empresa. Você precisa ter 3 vertentes, né? A gente olha que o professor de educação física ele tem 3 sonhos na vida: ou ser personal, ou seguir carreira administrativa, ou seguir carreira acadêmica. Eu quero ensinar os outros, quero graduar, pós-graduar, etc, etc. A gente tem PET educacional dentro da empresa para os três formatos, né? Como é que você, de professor, vira gerente? O que você precisa fazer para virar, né, regional, para super-regional? Né? E aí, eventualmente, né, o cara que está lá hoje na Colômbia como diretor técnico saiu de uma comunidade do Rio de Janeiro. O camarada que é diretor-geral do Brasil, tá certo, saiu de uma comunidade no Rio de Janeiro. O menino que está lá no México, tá certo, saiu do Chile também, lá de baixo. Né? Mas os caras passaram por metanoia, por curso de graduação, de pós-graduação em gestão, etc, etc. Fazendo uma entrega bastante consistente. Né? Então, o cara falou, pô, esse cara subiu, também tem chance de subir.
Então, essa cultura de eu posso ascender, né? E o foco é NPS, e a gente olha muito isso. Antes a gente tinha uma medição dizendo, não, você vai ganhar 70% na satisfação, 20% na margem bruta e 10% na avaliação da tua equipe. Não, hoje não, é 80-20. Nós tiramos a margem bruta. Por quê? Um dia estava tinha uma matéria que a gente queria fazer, né, da Bill, numa sala que tinha a sala de spinning, de bike. Nós tínhamos 3 caixões perdidos no Conjunto Nacional que tinha uma iluminação para a sala. E aí aquilo dava um efeito visual bem legal. Eu entrei para fazer a matéria, eu quero fotografar aqui nessa sala, tudo, e uma dos caixões estava apagado. Aí fiz a matéria, tal, foi embora, eu chamei lá o Adriano, falei, não, no meio da matéria, eu falei, Adriano, que é o menino da manutenção, foi, em cima está apagado, velho, acho que queimou, precisa trocar a lâmpada, tal, tudo. O sujeito foi embora, tal, ele falou, seu Edgar, fala, Adriano, o que aconteceu? Isso aqui na carta de valores, a verdade é um valor nosso, né? Eu não posso mentir para o senhor, né? O gerente, para economizar energia, mandou desligar um dos circuitos. Então, o sujeito, para fazer uma entrega de margem, começa a subir a temperatura, a empurrar a manutenção para o mês seguinte, a apagar a luz. Quer dizer, dentro do universo dele, o que ele faz para atingir aquele resultado? E aí você passa a ter uma entrega muito pior e ganha no curto prazo. Então, arranca esse negócio. Essa parte não é atribuição dele. Como é que a gente melhora a conta de energia, como é que melhora a conta d'água, como é que melhora a manutenção? Isso é função de quem está em cima. O cara que está na ponta, ele tem que se preocupar na entrega. Ele tem que cobrar os outros, dizendo, essa máquina está quebrada, o meu ar-condicionado não está funcionando, minha limpeza não está boa, preciso trocar o prestador. Esse cara tem que estar focado nisso, é nisso que ele é avaliado. Quando você consegue fazer essa entrega, no NPS médio em 1.800 lojas de 67, 70, que é um desafio, te dá a condição de acreditar que você vai continuar existindo no mercado, né? Via de regra, os caras deixam a manutenção de lado, deixam o atendimento para fazer expansão. E aí, assim, o parte de trás fica ruim, você está atacando, mas a defesa está desguarnecida. Precisa ter as duas coisas funcionando. As próprias lojas passaram por transformação. Se você pudesse citar as grandes transformações de 2009 para cá, hoje, pelo menos no Brasil, né, ou melhor, em São Paulo, a gente vê alguns segmentos de academia high-end, a gente tem o posicionamento da Smart Fit, onde é uma academia que dá acesso, mas se a gente arriscar a perguntar aqui para o público, muito provavelmente a gente vai encontrar muita gente fazendo Smart Fit. Eu acho que o próprio público e o perfil do frequentador da Smart Fit vem mudando ao longo dos anos. Onde foi que essa eventual configuração ou do serviço dessas academias mudou ao longo do tempo para atrair esse público? Não, acho que muda todo dia. Acho que essa história de achar que esse é o modelo final, acho que a gente tem que olhar diferente. Então, assim, 2019 era muito mais cardio, uma população que tinha menos conhecimento da prática de atividade física, né? E entendia que o cardio era a forma de perder peso, o cardio era a forma de dizer. Então, todo mundo fazia muito cardio. A gente abria a academia com 50, 40 esteiras, né? Tem até hoje, não sei quantos elípticos, tudo. Hoje a gente abre com 18, mas tem que fazer muito mais musculação. Agora, acho que assim, como tem demandas diferentes, tem ofertas diferentes nesse mercado, né? A gente não consegue atender todas. Hoje tem segmentos como, vamos dizer, centros de treinamento, onde você tem muito peso livre e o sujeito depende muito de ficar carregando anilha. Então, isso para iniciante é um pouco mais complicado, mas tem público para isso. Tem o ultra high-end, né, academias que cobram, tá certo? É uma Bodytech Iguatemi, que é ultra sofisticada. Você tem, né, clubes grandes e tem, vamos dizer, o que a gente chama de uma oferta sofisticada, que é a Bio, mas sem esse glamour todo, né? Os estúdios, tá certo? Entendendo esse segmento também de como é que atende dentro dessa área que está expandindo, e a Smart tem que se transformar. Acho que são duas coisas que a gente olha muito na Smart. Acho que o processo de expansão nosso melhorou muito, né? Tamanho de loja, a gente aumentou o tamanho de loja. A gente, assim, a parte de que a gente tem hoje um processo bastante forte de expansão, a gente tem hoje, que a gente procurou fazer. Com a base de dados que a gente tem, a gente olhou todos os bairros que a gente não está
que a gente gostaria de estar. E dentro desses bairros, da América Latina inteira, que ruas a gente gostaria de estar? Então, assim, foi em São Paulo, eu gostaria de estar na Zona Norte, nesse adensamento que eu não estou, e nesse adensamento eu preciso estar nessas ruas, e baseado na renda desse bairro, correlacionado com o nosso banco de dados, isso é um Tier 2 de preço, com esse Tier 2 de preço e com o número com a população dessa região, eu vou ter uma academia de 3 mil alunos podendo cobrar tanto. Então, minha receita vai ser tanto, e com essa receita que eu tenho, eu sei quanto eu posso pagar de aluguel para dar um cash on cash acima de 40%. Então, isso te dá, vamos dizer, por isso que a gente fala que a safra de 25 é melhor que a de 24, porque como a tua base de dados está ficando cada vez mais consistente, teu formato de precificação é muito mais sharp em termos de quanto você cobra de fit, de smart, de black, etc, promoção ou não promoção, você consegue fazer esse negócio rentabilizar. E, ao mesmo tempo, como você desenha a loja, tirando o gargalo, porque o que a gente mede? Tempo médio que o cliente fica na loja. Às vezes você vai, fiquei 1h20, por quê? Porque eu ia fazer lá um leg press, um leg extension, e tinha fila, então eu tive que esperar para fazer a máquina. Então, está faltando essa máquina e está sobrando essa máquina. Então, tem medição de gargalos, né? É a mesma coisa de indústria, né? Fala assim, o teu problema é onde pode ter o gargalo que não te afeta. Assim, então, onde não afeta, se você tiver, como chama a linha de dumbbells, etc., o dumbbell é uma rota de fuga. Eu não estou conseguindo fazer o bíceps da máquina, mas eu faço no dumbbell. Então, todas essas medições, todos esses pequenos detalhes fazem com que você consiga fazer uma rentabilidade muito maior. Desde que você faça uma entrega consistente de atendimento. Então, como é que o cara roda na loja, como é que é a abordagem, como é que é o app de treino, a cada quanto tempo você mexe no treino. Então, todos esses negócios juntos acabam dando... Você fala, qual que é a mágica? Não tem. É um monte de pequenos detalhes e processos que fazem que a entrega seja consistente. No processo de expansão, eu imagino que nem toda a loja deu certo. Imagino que em alguns momentos você passou por desafios, seja no processo de expansão ou seja na própria gestão da companhia. Quais foram as lições aprendidas nos momentos difíceis e eventualmente no processo de expansão? Eu tenho uma história engraçada, né? Quando a gente foi para o México, a história de cair no México. Como é que a gente foi cair no México? A gente ia fazer uma expansão, mas assim, o Pátria tinha um fundo que eles tinham relacionamento, que tinha investido numa academia no México, chamava Sport World. E ele falou, nós estamos indo para a IRSA, tudo, vamos lá conversar com esse turma do fundo, quem sabe a gente faça alguma coisa junto, porque Smart está dando certo aqui, tudo. E aí nós fomos fazer um café da manhã com o sujeito, com o Hector e com esse fundo. E você vê que eu falo muito, né, Thiago? Só que aí no café o cara começou a falar, eu olhei para a cara dele e não gostei do cara. Eu falei, não. Aí quando acabou o café, o Daniel falou, você não está bem? Eu falei, não, eu não gostei do cara. Não quero fazer. Não, sabe o que vai acontecer? Ele vai aprender com a gente, vai nos copiar e não vai fazer negócio com a gente. Senão vamos sair fora dele. Aí eu falei, não, mas tem uma turma aqui. Foi no México ou na China? Não, não. Mas ele ia copiar errado, mas tudo bem. No fim... O que aconteceu? Tinha um outro grupo, falei, não, mas tem a turma da Sport City e tal, tudo que é do Marte e tal. Eu fui conversar com o pessoal, falei, gente, é o seguinte, eu queria fazer, tem um negócio assim e tal, tudo. Ele falou, puta, mas será, né, Smart Fit no México, mexicano pobre não treina? Eu falei, vamos experimentar, né? Vamos lá para o Brasil, para vocês verem e tal. Bom, nós viemos para o Brasil, voltamos para o México. O cara falou, não, vamos fazer 3 lojas, uma bem pobre, um lugar bem pobre, uma média e uma rica. Vocês estão aqui no mercado, eles tinham uma Centauro, que era a tenda Smart, e tinham a Sport City. E nessa história toda, olha que negócio, no meio do caminho descobriu que o Marte, que era, a chamava o grupo Marte, tinha sido comprado pelo filho do Dom Alfredo Harpen, que era primo do Slim, que era o contador do Slim, e que tinha vendido o Banamex para o City, tinha $2 bilhões. O filho foi lá, comprou um negócio, porque ele gostava da atividade física, era fisiculturista, o cara morreu. E o Dom Alfredo era o dono do negócio. Falei, pô, legal, fiquei sócio do cara top aqui do México, né? Bom, aí fiquei sócio sem alugar imóvel, o cara era dono, mas
O tal do Grupo Marte, tá certo, atrasava aluguel, era um inferno. Então, as primeiras lojas que os caras arranjaram para a gente era só imóvel ruim. Que nós temos de imóvel ruim da primeira safra. Depois nós fomos descobrir que o sócio nosso mais foi, precisamos nos livrar deles, porque eles mais atrapalham que ajudam, né? Então, a hora que a gente conseguiu, né, por causa de um erro de gestão do CEO, né, o Dom Alfredo falou, tira esse cara aqui e dá a gestão da Smart para a turma da Smart, porque ele está fazendo bobagem na área de varejo, na Centauro deles. O cara perdeu 120 milhões de dólares no ano. Dom Alfredo ficou meio chateado, tirou o cara e falou, pelo amor de Deus, vocês tocam lá Smart, não deixa minha turma se meter, que vocês só fazem bobagem. Daí para frente, nossa expansão ficou consistente no México. Então eu tenho um land bank lá atrás que eu preciso corrigir. E fora do Brasil você não pode brincar, porque os contratos são forçosos. Né? Você assinou 5 anos, fica 5. Né? Aqui você assina 5 anos, 3 meses você paga uma multa e vai embora. Então, nós temos aí um saldo de imóveis do México para corrigir, que está nesse resultado que a gente entrega. Tende a melhorar, porque lojas que, como a gente não tinha loja muito boa, só tem 800 metros. Hoje a gente não pegaria. Assim, o que a gente tem que hoje a gente não pegaria? Então, isso ao longo do tempo, tá certo? Tem lá umas 15, 20 lojas que dão resultado, estão dentro do resultado, mas a gente deve, ao longo do tempo, achar imóveis nessas mesmas micro-regiões que sejam muito melhores do que nós temos hoje. Então, essa correção nós temos que fazer. Mas isso é dinâmico, né? Então, sempre você acha uma loja melhor e fala, escuta, nós não tínhamos oportunidade de não existir esse imóvel, agora tem, como é que a gente pivota para ter uma coisa que perpetue? O México parece ser um dos países onde vocês têm a maior expansão, mas acredito que hoje vocês estejam em 16 países. Eu morei um tempo fora, morei um tempo no Chile, passei um tempo rápido no México e a gente costumava dizer que tinha um negócio chamado equivalência cultural, né? Como é que você consegue fazer com que uma empresa tenha as suas eficiências com culturas de gestão dos funcionários e dos próprios clientes diferente. Me fala um pouquinho como é que a Smart Fit faz isso. O México, assim, por conta tem 3 aspectos culturais, né? O Montezuma, como é que chama? O Cortés desembarca no México com 500 espanhóis, toca fogo nas caravelas, sobe para a cidade do México, mata o Montezuma e domina 2 milhões de índios selvagens. Porque, como era tão hierárquico, a hora que matou a cabeça, os caras não sabiam o que fazer embaixo. E esse é o México, né? Você chega lá para o mexicano e falou, queria te ouvir o que você acha, eu estou aqui para servir. Ele não fala o que ele pensa. Então, nós tivemos uma dificuldade, tá certo, de fazer esse camarada entender que ele é protagonista, que ele precisa fazer uma entrega melhor, né? E nós tínhamos feito uma dinâmica engraçada. Nós pegamos 15 gerentes bons do Brasil e pegamos 15 gerentes do México, perguntando para os mexicanos, não tinha muita grana naquela época, né? Falei, como é que a gente acultura isso? Eu falei, vamos fazer um intercâmbio. Os 15 mexicanos são gerentes, vão receber 15 brasileiros para morar com eles 15 dias na casa deles. A empresa não era tão grande assim, né? E depois, a contrapartida é que esses caras vêm para o Brasil para passar mais 15 dias aqui. Na época, 15 representava 40%, 35% do México. Então, esse sujeito do Brasil que foi para lá, convive, vai junto com ele para a academia, dizendo, olha, você fez isso aqui e tal. Assim, no dia dele, no onboarding, foi passando o jeito de trabalhar e a cultura. E esse cara voltou, e casas muito humildes, né? O cara morava lá num bairro amassado. Meu cara que morava no Brasil, morava numa comunidade também. Falou, não tem problema nenhum, porque não é muito pior, nem muito melhor do que eu vivo no Brasil. As coisas são meio semelhantes. Isso criou uma cultura, criou uma célula de cultura no México, que permitiu que o cara fosse focado na entrega, de como conversar, ser menos hierárquico. Isso foi implantado dessa forma, né? Vamos morar um na casa do outro em 30 dias, ficou todo mundo amigo, aculturado, aí trazia para o evento aqui, aí ficamos discutindo como fazer atendimento. Então, deu start. Eu acho que o México era o mais difícil. Os outros, tá certo? É um pouco mais simples, Peru, Chile, Colômbia, né? Então, o resto andou mais fácil. O México foi mais complicado para a gente. Legal, Edgar. Você disruptou o mercado fitness, o mercado das academias, e como um grande empreendedor,
tem muito jovem dessa geração que está aí, que se inspira nessa história. Eu queria entrar um pouquinho nos conselhos para os jovens, de toda essa história que veio desde do engenheiro químico, passando pela usina de álcool, e que depois começou esse projeto maravilhoso. Os 3 principais conselhos dessa longa jornada para a turma que está vindo. Olha, primeiro, né, eu acho que foi uma história que passou comigo dentro da própria metanoia, né? Que foi esse é um processo que você tinha muito comando e controle, e dentro lá de 2003, 2004, eu falei, cara, eu não aguento, eu estou de 7 da manhã até 11 da noite, os problemas se repetem, né? Eu falei, bom, você precisa fazer lá como é que chama essa metanoia, quer dizer, eu lá com o Tranjan, eu falei, mas o que é isso? Eu falei, não posso explicar, você vai lá, faz o processo. Eu falei, mas era em Atibaia, no hotel que não era tão legal, são 4 dias, depois, 4 dias imersos, depois mais um dia, 2 meses seguidos, depois mais 4, depois mais 2 dias, mais 4, depois mais 2 dias, mais 4, e aí você vai passando por andragogia e maiêutica, né? Andragogia, dentro dessa história, assim, como é que eu mexo na convicção, porque todo ser humano tem depois que você fica velho, você começa a ter cheio de certeza e não cheio de pergunta, né? E o cheio de certeza, falam, é assim e acabou. Então, você precisa ou mexer no meio ou mexer no indivíduo para derrubar a tua barreira, para dizer, quer saber uma coisa? O que eu achei que era conhecimento, convicção, deixa de ser. Deixa eu me abrir para tentar entender essa história, né? E tinha dinâmicas muito engraçadas, né? Mas dentro disso daí, né? E o Trajano fazia essas dinâmicas, mas ele nunca deu uma resposta. Toda vez que alguém perguntava uma coisa para ele, perguntava, deixa eu tentar entender, deixa eu perguntar para um, para outro tal, e ia levando, né? E a primeira dinâmica foi engraçada, porque ele me coloca numa sala, divide os grupos, e dentro, eu saí de usina, tá certo? Comando e controle e tal, tudo. Falei, bom, isso aqui é tarefa quase militar, né? Vamos fazer. O grupo tem 20 minutos para entregar, se o ser humano, se o brasileiro gosta de trabalhar. Falei, bom, legal, vamos lá reunir. Aí tinha uma moça que era diretora pedagógica de um colégio lá internacional, lá de Alphaville, top, a Norma, ficou amiga minha e tal. Aí começa a dinâmica, a Norma fala... Antes de falar, não vamos nos conhecer, falou, filha, tem 20 minutos, vamos entregar esse negócio, depois toma um café lá no... Você vai parar com essa, né? E o Trajano tem uma característica de olhar para a expressão facial, um talento que ele tem, dos 34 do Gallup, ele consegue ler 32. Ele olhou para a cara dela e falou, a hora que nós fomos entregar, fala, não gostou. Em vez de perguntar como é que foi, o que o grupo concluiu, ele falou assim, não, antes de... Queria perguntar como é que foi a experiência para você, Norma. Ele falou, esse grupo tem donos, cara. Foi quase deu uma porrada nela, eu falei, isso é o fim do mundo. E a gente foi apanhando para entender que tinha outra história, tá certo? De propósito, etc. E os últimos 4 dias, você te põe numa porra de um convento, cara, que a cama era horrível, a comida era desarrumada, aí você vai para tem que escrever uma carta para um amigo que você não fala, fala, você vai escrever a carta para um cara que você não vê, Tiago, e depois eu vou entregar, e cara, naquele clima todo, monja coin, não sei o que, a hora que você vai escrever a carta, você já vem apanhando ao longo da dinâmica, desse 1 ano, pô, você escreve a carta meio que chorando, cara, você fala, puta, mas que... Eu vou ficando meio mole, não tem, né? E aí tem um finalmente que era o seguinte, falando, agora eu vou falar das 12 estações de Cristo, tal, tinha um convento, tinha lá um cemitério atrás, e ele pega e fala, agora vamos lá no cemitério, tal, tudo. Entra no cemitério, ele me dá uma caneta, ele fala, tá aqui, ó, um negócio daqueles de caneta, né? Levou os 40 caras, tinha 40 jazigos, com a data de nascimento, minha data de nascimento, meu nome lá, a data do dia de hoje. Ele falou, escreve como você acha que vai ser lembrado. Cara, eu sentei e falei, puta que pariu. Eu preciso reescrever minha vida, cara, eu não tenho entrega. Então, é assim, se a gente não
E eu voltei para dentro de casa e falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, não é pelo dinheiro, eu preciso cuidar da vida das pessoas, preciso, não meço, o que eu preciso fazer na empresa para atender melhor, para cuidar melhor, para cuidar do meu time. Quando você faz tudo isso, você cuida do teu pessoal, o teu pessoal entrega. Então, um conselho é assim, é sempre olhar para o ser humano, sempre olhar que contribuição você vai dar, né? Porque a hora que você faz isso, tudo fica mais fácil. A hora que você começa a olhar, né, para o número, cara, para o dinheiro, isso não vai fazer você andar, né? Faz uma diferença no mundo, faz uma diferença para alguém, e acho que botar 3 é muito. Acho que se o cara fizer isso, né, se ele lembrar do que ele vai escrever na lápide, o que ele quer deixar escrito, ele fala, pô, bom pai, bom... Eu falei, não, a pessoa tem uma história para contar, a pessoa ter... E ao longo da vida, né, assim, o Robson de Jaboticabal, que, pô, assim, estava lá na Total Health, um dia virou para mim e falou, pô, no dia que estava apertado, não tinha dinheiro também, ele falou, pô, estou precisando fazer, estou quase quebrando tal, tudo, você não me compra 50 estrelas adiantado? Eu falei, compra, você tem garantia? Ele falou, não. Então não morre, por favor, né, Robson? Fica aí que não tem... E assim, tem um monte de histórias, assim, ao longo da trajetória, né, que mostra que a gente contribui para fazer um mundo melhor, tá certo? Não é só crescer a empresa, a gente precisa fazer diferença na vida das pessoas que cercam a gente, porque eles devolvem para a gente. O universo contribui para que a gente se a Smart está aqui hoje, se o grupo está aqui hoje, é porque a gente teve um monte de parceiro, um monte de... Como ele organizou o setor, como organizou o CREF, como organizou... Tudo isso, né, refletiu num mercado diferente do que a gente começou lá em 96. Então, que histórias tem para contar? É essa. Edgar, a gente já esgotou o tempo, mas eu não queria concluir antes de te fazer uma pergunta que eu sempre faço nesses bate-papos aqui ao longo dos últimos anos. A gente passa por uma fase difícil no Brasil, onde muitos brasileiros desacreditam o nosso Brasil. E empreendedores e líderes como você sempre deixam mensagens fortes. E eu queria concluir pedindo para você deixar uma mensagem para os empreendedores brasileiros, para os estudantes brasileiros, sobre, obviamente, o futuro do Brasil, mas também uma mensagem pessoal. Eu acho que, assim, mensagem... A gente tem que fazer a nossa parte, né? Se a gente está indo para um caminho, vai trabalhar menos, de mais bem-estar e tal, você encontra um jeito, de vez em quando encontra alguém no elevador lá descendo, o cara fala, puta, finalmente é sexta-feira. Eu faço a pergunta, por que você pede demissão do que você está fazendo? Vai embora. Isso não pode ser um fardo. Você não assim, construir, fazer alguma coisa legal, né? Se aquilo que você está fazendo de segunda a sexta-feira, o teu momento de falar assim, graças a Deus me livrei disso, vai embora. Eu acho que assim, como brasileiro, tá certo? Eu tenho que fazer minha parte, tá certo? Eu não me vejo parando, eu vejo assim, vamos fazer mais coisas, vamos dar mais emprego, vamos crescer, vamos levar o Brasil para a América Latina inteira, vamos dar oportunidade, né? Eu acho que tem um momento interessante de Brasil, que o sonho da meninada, eu acho que o negócio, essa conversa, todos esses podcasts mostram que o sujeito não quer mais ser aquele, porque eu preciso entrar, como é que chama aquele concurso público para ser não sei o quê. Não é o sonho da meninada. Eu acho que Google, todo esse .com, um monte de informação, o cara fala, não, eu quero empreender, eu quero fazer a diferença. Agora, nós precisamos entender uma coisa, né? O chinês, com 5 anos de idade, está estudando matemática, são 70 horas por semana fazendo esforço. Nós trabalhando com a educação que nós temos, com 40 horas por semana, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Então, o primeiro conselho é o seguinte... É mais transpiração que inspiração. Vamos transpirar, porque aí a inspiração vem, né? O cara fala assim, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Então, é trabalhar. O brasileiro tem que trabalhar e entender que isso é importante. É isso aí. Edgar, muito obrigado pela tua presença. Agradeço a todos os participantes. E assim concluímos, acho que o nosso último painel. Mais uma vez, obrigado, né?
Obrigado pela oportunidade, Thiago. Agradecemos muito ao Edgar Corona por compartilhar um pouco da sua trajetória, pela generosidade de contar algumas histórias, com certeza bastante inspiradoras, também ao Thiago pela condução da conversa e também pela realização do evento ao lado da Márcia, sócia da TAG Investimentos. Vou pedir para vocês retornarem, então, aos seus assentos, que antes da gente fechar, antes de eu trazer aqui os últimos recadinhos paroquiais, fiquem comigo aqui, porque a produção preparou um vídeo muito especial, com os melhores momentos desses 2 dias de evento do TAG Summit 2025. Bela retrospectiva aí desses 2 dias de evento. Queria dizer que é muito importante para toda a organização da TAG Investimentos que vocês respondam à pesquisa de satisfação que já foi enviada por e-mail de vocês, cadastrado na ocasião da inscrição. É muito importante que vocês participem com sugestões, elogios, porque afinal de contas, ano que vem tem mais TAG Summit. Além disso, o certificado de participação será encaminhado também para o e-mail de cada um de vocês, então fiquem de olho na caixa de e-mail nos próximos dias. Quero imensamente agradecer a cada um de vocês pela presença, lembrar também de quem nos acompanha no online, mais de 800, 900 pessoas que estão ligadinhos conosco, ontem, terça-feira, hoje, quarta-feira, muito obrigada pela presença. Em nome de todos os organizadores, em nome da TAG Investimentos, em nome de todo mundo que participou para fazer esse evento lindo acontecer, muito obrigada pela presença de vocês. Até breve, um ótimo final de tarde para vocês e até a próxima.